Olá, seja bem-vindo ao Pecuária Forte. Esse é o seu programa da Real H, Nutrição e Saúde Animal, líder absoluta em homeopatia. Aqui comigo, mais uma vez, Dr. Cláudio Martins Real, referência em homeopatia. Ele é o descobridor da homeopatia populacional e fundador da Real H. No programa anterior, a gente estava conversando sobre um grave problema de saúde nos animais em todo o Brasil, que alguns dizem que chegaram a morrer 70 mil animais ou coisa assim, e aí alguns diziam que era um caso de botulismo, outros por uma questão de balanceamento nutricional, mas quem descobriu a causa do problema está aqui, Dr. Cláudio Martins Real. E qual que era a causa desse problema? Bom, a causa do problema, como nós já comentamos anteriormente, era um desbalanço eletrolítico, que se caracterizava por duas coisas importantes: por uma falta de cálcio e por um excesso de potássio. É curioso que havia nessa mortandade de vacas que acometeu o Centro-Oeste e o nosso estado, havia duas situações muito interessantes. Primeira, só morriam vacas prenhas, vacas com terneiro ao pé e prenhas novamente, e vacas com bezerro pequeno que estavam aleitando. Quer dizer, o grupo de alto risco não morria boi, morria só fêmeas. E fêmeas em avançado estado de gestação ou logo após, na amamentação ou em gestação, em lactação mais avançada, mas prenhas novamente. Então, o que significa isso? Falta de cálcio. E a causa da necessidade maior de cálcio desse grupo de alto risco é devido ao feto ou à produção do leite. Bom, ao par disso, havia uma outra circunstância muito característica. As mortes ocorriam quando a pastagem reverdecia. Seja na entrada da primavera, se a seca tinha se prolongado muito, ou mesmo depois porque nós sabemos que a gente vive praticamente 4, 5 meses de seca absoluta, mas na realidade chove, tem alguns chuvarões. E essas chuvas, quando duram 2 dias ou mais, elas possibilitam o reverdecimento das pastagens. Então, e nós vamos tocar agora num dos assuntos. Por que do excesso de potássio? Porque exatamente a pastagem verde é riquíssima em potássio, e riquíssima em proteínas, e pobre em cálcio. Então aí já tinha um desencontro. Mas, como nós vivemos na região centro-oeste, e o Mato Grosso do Sul também integra essa região, nós tínhamos e temos um outro problema, que é as pastagens cultivadas. Todos sabem que há um predomínio das braquiárias, dos pânicos, que é o colonião, etc., e essas plantas que são de origem tropical, trazidas de outros países, elas têm no seu ciclo vegetativo, normalmente, a produção de ácido oxálico. E esse ácido oxálico, quando a planta absorve o cálcio do solo, ele se combina e forma o oxalato de cálcio, que é de baixa absorção. Esse assunto, mortandade de vacas, foi objeto de um trabalho nosso publicado em 1991, levamos 5 anos de revisão, etc. Tínhamos apresentado em 1987 uma nota prévia e depois concluímos o trabalho em 1991. Então, essa presença do oxalato de cálcio que nós acabamos de explicar naquele trabalho australiano, ela justificava a carência de cálcio, a falta de cálcio, a falta de potássio, nós já explicamos que está no reverdecimento da pastagem, e esse encontro dos dois para o coração. Quer dizer, o excesso de potássio em relação à falta de cálcio, o coração para em diástole, quer dizer, para cheio de sangue.
que é o que se encontrava nas necrópsias. Mas isso era uma coisa que ninguém na época acreditava, eles tinham outras versões para a mortandade. Exatamente. Era o botulismo. E na realidade, esse assunto, oxalato e cálcias braquiárias, quem levantou essa lebre fui eu. Mas hoje é fácil falar em oxalato de falo. Naquele tempo eu fui pioneiro, embora ninguém reconheça isso. Porque há um velho ditado que diz o seguinte: para filho bonito nunca faltou pai. E essa história de explicar a carência de cálcio é um filho bonito. Eu tenho muito orgulho de ter sido o pai dele. Bom, então, veja o problema que se enfrentava. Morte de vaca pipocava em todas as propriedades, apesar de usarem misturas minerais com bastante fósforo, que era o que os botulínicos, os que defendiam o botulismo, diziam que ocorria, que faltava fósforo. E, apesar disso, nós chegamos à conclusão diametralmente oposta, que era uma carência condicionada de cálcio. O que significa condicionada aqui no caso? Significa que ela, naturalmente, se for feita uma dosagem da pastagem, ela tem cálcio suficiente, mas aquele cálcio não é absorvido. Por quê? Porque ele está sob a forma de oxalato de cálcio. Então, é uma carência condicionada de cálcio. Além disso, os animais, por causa dessa situação e de muitas outras, viviam numa situação de constante estresse. Então, nessa condição de estresse, o que acontece? Acontece a invasão de bactérias. E aí surgiu agora está me faltando a palavra. Surgiram essas mortes não por botulismo, por clostridiose. Os clostrídios, se aproveita, os clostrídios, que são agentes que vivem naturalmente no intestino do animal, diante dessa perturbação de excesso de proteína verde e esse desequilíbrio, eles invadem a circulação e se encontrou, alguns colegas isolaram clostrídio, o que é normal numa situação de estresse, porque são agentes oportunistas e muitos deles agem através das suas toxinas. Bom, então, nós tínhamos que enfrentar este problema. E nos ocorreu a ideia de usar a homeopatia para melhorar a absorção dos elementos minerais. Essa ideia batia de frente com o grande paradigma da homeopatia. O Hahnemann, o fundador da homeopatia, ele dizia o seguinte, que tinha que se usar um só remédio e uma só dose. Quer dizer, ele pretendia que o médico tivesse a competência total e o paciente paciente humano, informasse todos os sintomas e ele então encontrava o remédio que cobrisse a totalidade dos sintomas. E isso também teria que ser individual. Sim, é o detalhe que eu acho que eu já falei numa outra oportunidade. Quer dizer, duas pessoas, e é isso, é assim que funciona a homeopatia, duas pessoas portadoras da mesma patologia, vamos pegar uma patologia que é fácil de entender, pneumonia. Duas pessoas sofrem a sua pneumonia, uma diferente da outra. Vamos dar um exemplo. Um tem dor de cabeça e febre alta, e o outro não tem. Tem só febre alta e não tem a dor de cabeça. Para dar um exemplo grosseiro. Então, o que acontece? Os dois vão ao mesmo médico. Um sai com um remédio e o outro sai com outro. Isso é a essência da homeopatia. O Hahnemann queria que se chegasse ao remédio único e a dose única. E com isso, a terapêutica homeopática, e esse é o paradigma dela, é uma terapêutica criada pelo Hahnemann. É uma terapêutica individual, cada indivíduo tem o seu remédio, e curativa. Bom,
Então nós estávamos diante de um embargo, de uma situação muito crítica. Nós queríamos aplicar a homeopatia em quê? No rebanho. Nós não queríamos trazer uma vaca, dar uma medicação, trazer a outra, dar medicação. Então nós, como é que se diz? Imaginamos a criação de um produto que fizesse essa correção metabólica, quer dizer, que evitasse essas mortes de vaca. E com isso, nós criamos o primeiro produto homeopático de uso coletivo. Mas foram praticamente 2 anos de expectativa, porque não sabíamos uma série de coisas. Hoje, como eu falei há pouco a respeito do ácido oxálico, hoje tem vários laboratórios homeopáticos veterinários que usam o que nós conseguimos. Porque quem fez o experimento de campo e provou que se podia fazer homeopatia populacional, fomos nós. Nós rompemos o paradigma da homeopatia, criando a homeopatia populacional, que além de poder ser curativa, ela é estimulatória e preventiva. De modo que isso nós fomos desenvolvendo e aconteceu exatamente que nós fizemos um experimento numa fazenda Oriente, que era do Grupo Gerdau, aqui em Água Clara, um experimento que durou 252 dias e que, nesse período, as vacas entraram vazias, emprenharam, pariram, amamentaram e saíram prenhas novamente. Isso tudo foram 3 grupos de animais e foi aí que apareceu o resultado da homeopatia populacional. Para grata surpresa nossa, os resultados foram comprobatórios que a homeopatia colocada no coxo, mesmo sujeito às intempéries, ela não perdia seu efeito. Por quê? Os nossos animais tiveram melhor ganho de peso, melhor fertilidade, eram mansos, quer dizer, uma das características que apareceu foi a mansidão com este produto, né? Não é com todos, com esse produto, a mansidão e também não sei se já mencionei, melhor fertilidade e sobra de pasto no campo. De modo que essas características vêm se reproduzindo. Este produto, que foi o primeiro produto que nós criamos, e devo esclarecer aos que nos assistem o seguinte: não é um remédio único, é um composto de vários remédios com uma finalidade precisa. E os resultados foram extraordinários. E só depois que nós tivemos esse resultado, tivemos que esperar praticamente 2 anos na expectativa do que podia acontecer, é que a Real H, que estava começando naquele tempo uma pequena indústria de sal mineral, passou a incluir a homeopatia, depois de comprovada eficácia, porque nós não podíamos enganar o povo, os pecuaristas, os produtores, os nossos produtores, que são amigos da empresa e que eram nossos clientes do sal mineral comum, nós não podíamos engambelar, dizendo que a homeopatia fazia isso e aquilo. Mas depois de que se comprovou a eficácia da homeopatia, que sobreviveu às intempéries e se tornou populacional, homeopatia populacional, este é um termo que, vamos dizer assim, que nós criamos, porque não existe na literatura veterinária mundial esse termo homeopatia populacional. Então, nós criamos, e pela primeira vez no mundo, a homeopatia no Mato Grosso do Sul foi aplicada em rebanhos. Isso em 1989, o experimento durou até 1999, foram 552, 1990. Né? Então foi em 91. Isso aí, detalhe. Outra coisa interessante é que o fato de existir uma homeopatia veterinária quebra um outro paradigma
de quem acredita em uma homeopatia sugestionada, ou que a homeopatia seria sugestionada. Quer dizer, você não sugere para uma vaca que ela, o placebo, né? Não tem como você ter um efeito placebo no animal irracional. Outro paradigma quebrado, né? Essa homeopatia populacional, o primeiro produto, deixa eu só historiar um pouquinho. O primeiro produto, nós demos o nome de Converte-H. Por quê? Porque a conversão animal era muito boa. Os animais engordavam mais que os outros dois grupos, engordaram mais e comiam menos, porque sobrava pasto. Então, esse produto foi chamado Converte-H. E esse produto, ele existe até hoje e é fiel na sua produção. Ele continua dando os mesmos resultados que deram naquele longínquo experimento, porque hoje nós já temos outros produtos nessa sequência que atingem todas as coisas. Bom, então esse produto foi dado, a esse primeiro produto do primeiro experimento da Real H, foi dado o nome de Converte-H, porque o que ele realmente faz? Nós vimos os animais engordaram mais, tiveram maior ganho de peso, e melhor fertilidade, etc., e comeram menos. Então, para produzir tudo isso, eles comeram menos, então eles tiveram melhor conversão, daí o nome Converte-H. É um produto que continua fiel nos seus resultados e é um dos produtos mais vendidos pela empresa. E ele continua, apesar de ter sido um experimento feito há muito tempo, vários outros experimentos em sequência ocorreram. Hoje nós temos uma linha grande de produtos especificando situações, por exemplo, para fertilidade, para problemas de casco, para carrapato, para papiloma e uma série de outros produtos criados de acordo com as necessidades, para diarreia, para prevenção e cura da diarreia. A grande verdade é que a homeopatia populacional, que eu já disse que um termo que não existia dentro da homeopatia, nós rompemos com o paradigma de Hahnemann e tornamos a homeopatia uma medicina de campo. Ela hoje pode ser usada e está sendo usada por vários laboratórios que, em bom português, copiaram a Real H. E com isso nós temos uma população brasileira e no Paraguai que usam os nossos produtos, eles estão beneficiando os animais, produzindo uma carne mais saudável, porque no momento em que, através da homeopatia, que não deixa resíduo no corpo, não deixa subprodutos, a homeopatia controla o carrapato, não há necessidade de banhos, de carrapaticidas, de mosquicidas, de vermicidas, que são drogas que acumulam no corpo do animal, com os seus subprodutos, seus desdobramentos. E isso não é novidade para ninguém, que é público e notório que carne brasileira já foi refugada pelos Estados Unidos porque havia excesso, tinha taxas superiores de ivermectina. E isso jamais acontece com a homeopatia. Então, isso significa o quê? Que os animais tratados com homeopatia têm uma qualidade de carne, de uma, vamos dizer, uma saúde, não é o termo saúde da carne, como é que diz? Sanidade. Sanidade superior aos tratamentos clássicos oficiais. Mas eu não sei se eu cheguei a abordar aquele problema que o Denner tocou da sugestão, mas exatamente uma das grandes críticas que os médicos fazem à homeopatia é que a homeopatia cura por sugestão. Bovino, uma população bovina é difícil de sugestionar. Não há possibilidade, de modo que temos que admitir que os resultados aparecem e que independem de qualquer tipo de sugestão. A questão de não haver resíduo. Por exemplo, nós temos não só o caso que o senhor citou, de não deixar resíduo na carne, por exemplo, ou no leite,
mas também um produto que faz muita diferença, que é o Dia 100, é um produto que cura, e trata e cura a diarreia, em bovinos de qualquer idade, mas sobretudo em bezerros. Agora você imagina, você pega um animal jovem que está ali em desenvolvimento e aí quando você combate a diarreia com um produto alopático, geralmente não, mas esse tipo de tratamento com antibiótico pode deixar consequências para toda a vida daquele animal, não é mesmo? Quer dizer, mais um benefício da homeopatia, de você usar um produto natural, um produto que não vai deixar resíduo e não tem como deixar qualquer consequência, não é mesmo? Grande. Certo. Esse foi interessante tu tocar nesse produto, o Dia 100, quer dizer, Dia 100, sem diarreia, sem diarreia. O Dia 100 é um produto que foi uma concepção nossa totalmente original. Por quê? É uma homeopatia curativa. É uma homeopatia curativa. Você administra, era uma bisnaga, você administra a dose para o bezerro e nós temos trabalhos comprovando, em 85% dos casos, uma única dose cura as diarreias, independente delas. E aí cabe, então, a pergunta, mas como que é possível a homeopatia curar? Ela não é antibiótico? E não é. Ela não é antibiótico, como é que ela pode curar? Há uma coisa que seria muito longo discorrer aqui, mas eu só vou dar uma ideia. O que é homeopatia nesses casos curativos, comprovadamente curativo? Pode ser usada também como preventivo, não há contraindicação nenhuma e tem resultados nesse particular. Como que ela é curativa? Por uma coisa muito simples. Ela age no quorum sensing bacteriano. O quorum sensing bacteriano é uma figura, um nome criado pela Annie Blackson, uma pesquisadora americana, que ela chegou à conclusão que as bactérias elas se intercomunicam. Então, se eu sou uma bactéria e ele é outra bactéria, e nós conversamos, vamos atacar aquele cidadão. E isso é o que realmente acontece. Vamos pegar um exemplo de fácil entendimento. Nós temos bactéria na garganta. Todos nós temos, sabemos disso. E o tempo todo. O tempo todo. De repente, eu tomo um gelado, eu recebo aquilo que antigamente chamava uma corrente, um ar encanado, a corrente de ar frio, bate nas minhas costas, que estou suado depois de uma atividade, e eu sinto imediatamente a garganta. O que houve isso? Quando há esse impacto do ar frio sobre o corpo da pessoa, se geram o que se chamam fenômenos vasomotores à distância. Ou, antigamente, isso tinha um nome, quando eu era professor. Se dá fenômenos de Ofresh. Esse autor provou, resfriando extremidades de animais, que quando ele botava as 4 patas de um gato, por exemplo, de um gato, no gelo fundente, a água a 0 graus, o que acontecia? Acontecia nas amígdalas, acontecia no rim, acontecia em vários órgãos, pequenas hemorragias, zonas de isquemia. Então, o que significa isso? Que, voltando o ar encanado, essa expressão é uma expressão doméstica muito antiga. O ar encanado, pincanou. Bom, mas veja o senhor, é o seguinte, quando aquele ar encana e bate nas costas do indivíduo suado, ou ele toma uma água a 0 graus, com gelo fundente, com gelinho, o que acontece? Vão se criar zonas isquêmicas, quer dizer, com pouco sangue, zonas hemorrágicas e zonas isquêmicas, hemorrágicas e congestionadas. Isso são chamados fenômenos de Ofresh. À distância ocorre isso. Então, quando ocorre na garganta,
Então nós temos ali aquelas bactérias que eu e ele, eu representei que nós éramos bactérias na garganta, mas claro que nós temos irmãos inúmeros, e enquanto eu falava elas estão se multiplicando, nós temos um batalhão de bactérias, e elas, agora nós estamos fortes. Por quê? Porque baixou a resistência local. É isso que ocorre. Então, o que a homeopatia faz no caso da diarreia? O uso do Diacem. Ela desbarata esse batalhão que está atacando o intestino e acaba o problema em 24 horas. Maravilha, hein, doutor? Tá aí. Nós falamos do Converte H, que foi o primeiro produto que a Real H lançou. Falamos do Diacem também, um pouquinho sobre esse produto. E eu quero convidar você para ligar no 0 Operadora 67 30 28 9000. Se você quer conhecer toda a linha de produtos da Real H, liga 0 Operadora 67 30 28 9000. Tem uma equipe preparada para lhe atender. Bom, eu não posso deixar de continuar conversando com o Dr. Cláudio, mas nós vamos ter que parar por aqui hoje, porque o nosso programa está chegando ao final. Tá aí, deixei o telefone da Real H para você, a gente continua essa conversa. Eu quero falar, se possível, de todos os produtos da Real H, falar com quem mais entende, que foi quem criou esses produtos. Pecuária Forte fica por aqui, eu deixo para você um forte abraço. Real H é líder absoluta em homeopatia.